Pessoal, vou ensinar vocês aqui um recurso interessante para a gente observar os resultados quando nós realizamos a programação do Arduino. Lembra que você até agora fez a programação, o LED acende e apaga, mas se você tivesse um resultado diferente, você não teria meios de acompanhar. Por exemplo, o seu LED não acendeu, e você não teve nenhuma informação sobre isso vindo em tela. Então, como é que poderia, que recurso que existe para auxiliar você, a você colocar uma informação e ver se o resultado está sendo de acordo com aquilo que você planejou? Então, pessoal, eu já deixei aqui, ó, esse pequeno exemplo, tá? Onde o Arduino tem aqui, ó, tá com LED, tudo bem? Está aqui a codificação de programação e eu inseri algumas linhas aqui e eu vou explicar para vocês. Então, primeira coisa, nós temos a possibilidade de passar algumas informações em tela para que quando a gente executar o comando, a gente tenha essa informação, ok? Passando na tela, e aí nós podemos verificar se o que nós planejamos, se o que nós projetamos está correto ou nos auxiliar a localizar os problemas. Então veja só, para isso nós vamos usar o recurso chamado monitor serial, que é aqui embaixo, ó. Se você olhar aqui na placa, aqui embaixo está escrito monitor serial, vou clicar nele, ele vai abrir essa tela aqui, ó, de comunicação. Para que isso possa ser ativado, nós precisamos fazer algumas modificações no programa. Primeira coisa, pessoal, nós precisamos colocar essa linha aqui, ó, serial.begin, abre parênteses, 9600, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que significa isso? Nós estamos habilitando um conceito de comunicação serial, tá? Por enquanto eu só quero que você entenda isso. Nós vamos habilitar uma comunicação serial entre o Arduino e o computador, que ele vai lançar a informação aqui nesse monitor serial, ok? Então, essa é a primeira linha que você tem que colocar e tem que ser inserida dentro do setup. Em seguida, nós vamos usar dois novos comandos, chamado serial print. O serial print nada mais faz do que escrever na tela o que você colocar entre o parênteses e dentro tem que respeitar, tem que estar entre aspas, ok? E em seguida tem o serial.println que pula uma linha. Então veja só, o loop começa, então ele começa assim, ó, digital write, porta 13, high, estado alto, vai acender. Vai aparecer para você escrito o seguinte, serial print, LED acendeu. Pula uma linha. Depois vem aqui, ó, aí vai atrasar um segundo. Em seguida, digital write, pino 13, lá, ó, desligou. Vai aparecer escrito serial print, LED apagou, isso aqui LED acendeu, LED apagou, é você que determina o que você quer ver, eu poderia ter escrito outra coisa aqui, simplesmente acendeu e aqui embaixo apagou, e ele pula uma linha, e isso novamente, como está dentro de um looping, fica executando de forma infinita até você parar. Então, está aqui o pequeno projeto, eu vou iniciar a simulação para você verificar. Ok? Ó, vou iniciar a simulação. Observe aqui embaixo. Acendeu, apagou. E ele vai passando as informações. Se você acompanhar aqui o LED, ok? Teve uma falha aqui, eu esqueci de colocar o delay aqui. Então vou parar. Senão ele nem dá tempo para apagar. Você nem percebeu. Porque não teve a parada de um segundo. Aqui ele acendeu, ele entra para apagar, não tem nada dizendo para ele parar, ele já volta e manda acender. Isso é. Então ele fica ali, esse apagar aqui nem apareceu para a gente. Então eu vou executar novamente. Acendeu, apagou. Agora está certinho, ok? Então você vai acompanhando os resultados aqui embaixo. Naturalmente que agora você não consegue perceber a importância disso.
Mas na próxima aula eu vou falar sobre uma função de condicional chamada if, isso é, mediante uma condição, faça algo, caso contrário, faça outra. Então você imagina o seguinte, se eu defino algo errado ele executa errado, se eu não tiver nenhuma forma de controle dizendo, olha, nessa condição o LED deveria ter acendido, como é que eu consigo localizar o erro? Tudo bem, analisando o código, você vai localizar o erro, mas quando você coloca essas linhas aqui de controle de informação, fica mais fácil para você localizar o problema. Veja aqui embaixo, acende e apaga, acende e apaga. Eu vou colocar uma outra informação aqui, ó. Vou parar a simulação. Okay. Aqui embaixo. Serial print. Vou colocar aqui, ó. Utilizando serial print. Ok? Fechar aqui o parênteses. Aspas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Vem aqui embaixo, ó, vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou apagar. Ok? E agora eu vou executar. Você vai ver que ele vai escrever utilizando serial print. Depois ele vai acender, acendeu, apaga. E quando aqui embaixo ele ocupar todo o campo, que ele começar a passar mais para baixo aqui, ele vai, essa frase utilizando serial print vai sumir. Isso é, vai ficar fora do campo de visão, tá? Então eu vou ativar. Tá vendo? Ó? Acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou. E ó, ele começa a subir e já sai fora do campo de visão, tá? Eu vou montar mais um exemplo aqui. Voltando, pessoal. Então, eu montei um pequeno programa aqui no Arduino. Eu até usei a placa física para fazer isso, tá? Porque estava dando alguns erros no simulador. Daqui a pouco eu vou tentar de novo lá. Então, o que eu fiz? Ó? Eu montei um programa ali no Arduino, tá? Onde eu defini o seguinte, ó. Serial Begin 9600. O que é 9600, pessoal? 9600 é a velocidade de transmissão do bit do Arduino para o computador. É chamada comunicação serial. Alguns componentes, para ele se comunicar com o Arduino, é necessário estabelecer qual que é a taxa chamada de bound de comunicação. Então, o 9600 geralmente é o padrão que é utilizado. E se você for no futuro fazer projetos onde você vai estabelecer comunicação entre o Arduino e um sensor ou um atuador, então você vai ter que verificar qual que é a taxa de transmissão. Por exemplo, o Bluetooth. Se nós estivéssemos trabalhando com Bluetooth e nós quiséssemos verificar a saída do sinal do Bluetooth, nós precisaríamos alterar. Está aqui, ó, velocidade, ó, 9600. Seria preciso modificar para 57.600 ou 115.200, tá? Mas por enquanto, o que você precisa saber agora é simplesmente lembrar de colocar esse comando ali no setup, ok? Que ele vai permitir o início da comunicação em bits entre o Arduino e o computador. Em seguida, pessoal, eu defini uma variável chamada número, inicialmente com valor 0, e eu fiz aqui um loop, né? Ó, de novo, ó, serial print. Então, entre aspas, eu coloquei o valor, 2 pontos. Então, isso ele vai escrever. O serial print ln, então, se você ver, abre parênteses, está escrito número aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável que eu coloquei aqui, no caso a variável que eu criei chama número, ele vai pegar o valor que essa variável vai receber, vai estar atribuída e vai colocar aqui. Então veja, quando eu começo a rodar, o primeiro valor que ela vai colocar aqui vai ser 0, porque eu defini aqui minha variável como 0. Em seguida, eu tenho aqui, ó, número mais mais. Pessoal, número mais mais significa incremento. Isso é, vai incrementando um valor, um número sequencial.
Então veja, no primeiro looping é 0, número mais, acrescenta 1, volta no looping, executa de novo, ele vai mostrar o quê? Próximo número, ele vai mostrar 1, roda o looping, próximo número, vai ser 2, está passando pelo incremental aqui. Então eu gerei aqui um contador. Então veja só, ele está rodando aqui do lado. Eu vou dar a carga no programa novamente, ok? Peço que você olhe para o lado de cá, aqui no monitor serial, tá? Ah, sim, um momentinho só, deixa eu só refazer dar uma informação. Aonde que aqui no Arduino eu ativo? Eu ativo aqui, ó, ferramenta monitor serial, está aqui, ó, ok? Ó, gerando valores sequenciais, porque estava escrito aqui, ó, gerando valores sequenciais. Então começou, 0, ó, está indo, tá? Pessoal, isso é útil porque quando você trabalha com um sensor de temperatura, você precisa saber se aquele sensor está fornecendo a temperatura, ok? Para você acompanhar. Veja, no Serial Monitor, quando a gente pega o sensor, a gente ativa tudo isso. Por quê? Porque o sensor de temperatura está coletando dados do ambiente e eu preciso ver se a programação que eu fiz, se a coleta está dando certo. Então, antes de colocar em produção, o que eu faço, pessoal? Eu ativo o Serial Monitor e eu vejo a temperatura. Se eu vier aqui agora, Show Timestamp, pessoal, ele vai mostrar para mim aqui, ó. Ele está mostrando, ó, a hora, ok? Agora é 17h25, tá ali, ó. Ele está mostrando para mim a hora, o segundo, milissegundo, etc., da coleta que está ocorrendo. Futuramente, quando vocês aprenderem mais sobre Arduino, essas coisas, é possível pegar essas informações e inserir dentro de um banco de dados. Então, veja só que legal, pessoal. Você coloca o Arduino para fazer a leitura de temperatura em campo, em qualquer lugar. Ele está lá produzindo informação, você pode mandar ele armazenar essas informações num cartão de memória, vai chegar lá coletando. Depois de um determinado tempo, você quer saber quais foram todos os valores medidos pelo sensor, você extrai essa informação do cartão de memória, ok? Você pode depois jogar isso, por exemplo, no Excel, ou vocês podem usar aquilo que vocês vão aprender com o professor Júlio de estatística, e você pode montar lá uma base de conhecimento, que é isso, que é o Internet das Coisas, que vocês talvez já tenham ouvido falar, não sei se o professor Marco já falou alguma coisa, mas depois eu vou falar alguma coisa sobre isso, que é você ter informações dos sensores e não só informações e coleta, é você fazer estatísticas e poder usar isso. Ok, pessoal? Então, eu vou parar essa parte da aula aqui, porque eu vou passar um exercício para vocês, ok? Obrigado. Pronto, pessoal. Então, eu refiz o código aqui, fiz algumas adaptações, agora tá funcionando. Então veja só, eu declarei a variável num aqui como sendo 0, em void setup eu coloquei o serial begin para iniciar a comunicação, para eu poder utilizar o monitor serial, defini aqui o pino 13 como pino de saída, ok? E aqui eu montei o looping, então digital write pino 13 vai para estado alto, ok? Aí eu faço aqui, ó, serial print número. Então ele vai começar a escrever aqui número em serial print, ok? Em seguida ele vai, é como se fosse um contador, ele vai passar o estado. Inicialmente o estado foi 0. Então a primeira, quando iniciar você vai verificar que é 0. Aqui ele vai dar um segundo de pausa. Ele vai passar o estado do pino 13 para low, desligado, vai dar um estado de pausa, vai incrementar 1 e vai voltar outra vez na rotina do looping e vai ficar assim até eu parar a simulação, certo? Então vamos iniciar lá. Ok, ó, aqui embaixo, 0, 1, 2, e assim vai, e ele vai ficar aí de forma infinita aí até, se isso aqui fosse alguma coisa colocada em produção em algum lugar, algum contador, alguma coisa, por algum motivo, você quer saber um tempo,
sei lá o que, tá? Então, estaria funcionando de forma infinita até você chegar lá e desligar ele fisicamente. Aqui no caso, na hora que eu parar o simulador, né, para a simulação, eu já, você vê que é como se eu desligasse a porta USB, eu parei o sistema, então agora ele me apresenta o último resultado, foi número 12, ok? Eu tenho esse aqui ainda, pessoal, que é um gráfico, tá? Eu vou iniciar a simulação de novo e eu vou apertar o gráfico aqui, ó. Então você vai ver, bom, aqui não dá para perceber muita coisa, ok? Porque a gente não tem variáveis aqui, mas de novo, se eu tivesse temperatura, medindo sem temperatura, ele plotaria um gráfico aqui, seria bem legal o acompanhamento. Eu vou ver se eu consigo rapidamente montar um protótipo de temperatura e eu vou colocar aqui e eu vou montar o gráfico aqui, vocês vão ver que interessante que é. Ok, pessoal? Bom, depois dessas duas aulas aí referente ao funcionamento do Arduino, né, uma revisão, e agora com esse novos recursos, utilizar o serial begin, o serial.print e o serial.println, a gente vai executar algumas práticas aí para vocês afirmarem o conhecimento sobre esse assunto, ok? Então, até mais.